Sou Ancapso e nós vamos falar agora sobre a farra do INSS, em que tá quente hoje, viu? Vou te falar uma coisa, tá cheio de coisa aqui, ó. O INSS descobriu que uma das associações que ganhou dinheiro lá com a farra dos descontos do INSS contratou o filho do Lewandowski, cara, para representar eles, né? E o Lewandowski defendeu, falando, não, porque o meu filho foi contratado como advogado, eu não sei o que lá, ele tem o direito, até criminosos têm direito de serem respondidos por um advogado e coisa e tal. E é lógico que ele tem razão nisso daí, né? Eu acho que o advogado não pode ser culpado pelos crimes do cliente. O advogado está ali para fazer o papel de advogado. Até o pior criminoso do mundo merece um advogado para defender ele, né? Agora, a questão toda é que o Lewandowski está esquecendo que provavelmente o filho dele foi contratado exatamente pelo sobrenome Lewandowski, por ser filho dele, porque se trata de um caso que envolve o governo federal. Ou seja, esse é o absurdo da coisa. Não é que é um advogado de uma empresa criminosa, aleatória, coisa e tal. Não, não, não. É um advogado filho do ministro da Justiça, que é contratado por uma empresa que está roubando os aposentados no Brasil com a ajuda do governo brasileiro, né? Ou seja, é um escândalo enorme esse negócio, uma confusão que ele próprio deveria se declarar suspeito. Não, não vou pegar esse caso, porque pô, meu pai trabalha no governo, vocês estão aqui com um caso justamente envolvendo o governo, é melhor não pegar esse caso aqui. Vamos entender esse negócio aqui, porque é lógico que não foi isso que aconteceu, né? É lógico que ele foi contratado exatamente porque ele era o filho do Lewandowski e a tal associação esperava que isso abrisse portas no governo. Eu vou explicar exatamente para que ele foi contratado aqui. Essa notícia foi sugerida por Corrusso, Pingupto, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o caso aqui do alvo da PF, no caso do INSS, a associação contratou o filho do Lewandowski. Meu amigo, aqui ó, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. É uma dessas muitas associações que presta absolutamente nenhum serviço para aposentado nenhum, mas convence de alguma forma os aposentados a assinarem, né, esse Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados, né, e daí passa a descontar a mensalidade todo mês lá, né? Aqui ó. CEBAP é um dos alvos da investigação da Polícia Federal por fraudes no INSS, contratou o escritório do advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, 4 meses antes da operação deflagrada na última quarta-feira. Por que ele contratou? Porque justamente aqui, ó, em 2 de dezembro, o SEBAP firmou o contrato com o escritório do advogado e outras 2 bancas para representar a associação em órgãos federais. O objetivo era manter o acordo de cooperação técnica com o INSS. Então, deixa eu explicar para vocês. Como é que funcionava essa fraude lá no INSS? Você tem que ter uma organização qualquer, que você vai cobrar dos aposentados alguma coisa, né? Mas você tem que fazer esse acordo de cooperação com o INSS. E o problema é que está cheio de empresa querendo esse acordo de cooperação e volta e meia o pessoal desconfia lá no INSS que a coisa é um golpe mesmo e quer cortar essa associação dessas empresas, né? Então esse pessoal contratou o advogado filho do Lewandowski para defender eles nessa exclusão deles. Eles estavam para ser excluídos lá do cadastro do INSS justamente por serem um golpe. E daí contrataram o advogado do Lewandowski. Aí o Lewandowski defendeu aqui, falou, não, olha só, não, porque o que ele está fazendo aqui, ó, quanto à questão de algumas bancas de advogado no ano passado terem atuado dentro da lei, imagino, dentro do Estatuto das Ordens dos Advogados, dentro do Código de Ética, em contratos que são públicos e que recolhem regularmente seus impostos a partir dos honorários que recebem, eu penso que isso é uma atividade legal, disse ele aos deputados, né? Aliás, o Lewandowski foi chamado na Câmara para responder aos deputados justamente sobre esse caso, né? E aí, ou seja, não, é verdade, ou seja, um advogado pode ser contratado por uma associação dessas. E é o que eu falo para vocês, pelo devido processo legal, sempre você tem direito à representação, mesmo que você tenha cometido um crime, né, um advogado é importante para defender o seu caso, para pelo menos tentar diminuir a sua pena, tentar colocar a condição menos gravosa para você lá. Eu acho que é importante você ter um advogado e, evidentemente, o advogado não é culpado como réu. O advogado está ali para, tecnicamente, apresentar a melhor defesa para a pessoa, né? O fato de ter um advogado que defende um estuprador não quer dizer que o advogado seja a favor do estuprador. Ele está prestando um serviço para o estuprador, né? Enfim, essa é a situação. Eu concordo com ele. Não é um crime você ser advogado de criminosos.
A questão nesse caso é você ser filho do ministro da Justiça. Ou seja, um cara que tem um escritório que é filho do ministro da Justiça, no mínimo, deveria recusar todos os contratos de gente ligada ao governo, porque, pô, né, é um claro conflito de interesse. O fato de aparecer o nome dele ali já vai fazer com que juízes pensem que, não, esse pessoal aqui está do lado certo da coisa, está do lado do governo, está do lado do Lewandowski, né? Aí ele fala que ele não pode ser penalizado porque é meu filho, mas deveria sim, né? Porque no final das contas o fato é que você é o ministro do Lula, né? Todo mundo presume que um advogado que é seu filho vai atuar de forma com mais entrada dentro do governo. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? Ou seja, o Lewandowski dizendo que não tem nada de errado e coisa e tal. E eu não duvido que tenha nada de errado, não. Só que o filho dele estava ganhando dinheiro só pelo sobrenome. A verdade é essa. A empresa contratou o escritório do filho dele. Ou seja, a gente está imaginando, né? Pode ser pior ainda do que isso, né? Porque a outra alternativa é que não seja só porque ele está ganhando dinheiro pelo nome. Isso já é um absurdo. Ele já está ganhando dinheiro só pelo nome. Vamos supor, ele não está fazendo nada de errado. Mas ele foi contratado porque ele tem um sobrenome Lewandowski. A verdade é essa. E é o filho do Ricardo Lewandowski. Então, ou seja, já é um absurdo isso daí, já não deveria ser assim. Mas pode ser pior ainda, né? Porque como é que você sabe que tem, como é que esse pessoal conseguia esses acordos no INSS? Vai você tentar falar, não, olha só, abri uma associação aqui, Associação dos Aposentados Libertários Anarcocapitalistas Abaixo o Estado, e eu vou cobrar agora uma mensalidade do pessoal anarcocapitalista aposentado e vou eu lá tentar fazer isso lá no INSS. Vai que você acha que eu consigo? É lógico que não, meu amigo. Isso aí, para você conseguir essa associação, esse termo de cooperação com o INSS, rola muita grana ali. Aqui, ó. Servidores do INSS receberam propina milionária de associações aponta a Polícia Federal. Ou seja, tem a perna da volta que eu falo para vocês. Não são só os beneficiários, os sindicatos, essas associações horrorosas aí, não. Isso daí quem está beneficiando também é o próprio INSS. Esse pessoal bota o nome lá, bota os descontos lá, a gente dentro do INSS, tá mais do que na cara que é isso. Eu fico imaginando a peneira que deve ser esses sistemas lá dentro do INSS para permitirem esse tipo de ataque nesse grau que está acontecendo aqui, né? Então, aqui, ó, servidores do INSS receberam propina milionária de associações, aponta PF. E aí o que pode estar acontecendo aqui? Será que esse caso aqui não era o cara pagando propina através do filho do Lewandowski? Pode ser, não sei, não estou dizendo nada, mas é uma hipótese, não é? Por quê? Porque o pai dele é o ministro da Justiça. Então pode ser que o pessoal estava pressionado lá dentro do INSS, estavam querendo cancelar o contrato dessa CEBAP porque era fraude, e é fraude mesmo. E aí o que o cara falou? Não, vou dar um dinheiro para todo mundo, sair dando dinheiro para um monte de gente aí para ver quem é que consegue tirar eu dessa situação, que consegue manter o meu contrato para continuar com a minha boquinha, roubando um monte de aposentado, né? E aí fez exatamente isso. Então assim, se foi meramente pelo nome do cara ser Lewandowski, já é um absurdo, porque já é um favorecimento totalmente sem sentido que não deveria acontecer. Nenhum outro advogado no Brasil, ou muito poucos advogados no Brasil, tem acesso ao ministro da Justiça. Esse cara aqui é só ligar, oi pai, escuta aqui, tá acontecendo XYZ, ele tem acesso ao Lewandowski, então é um absurdo isso, é um favorecimento sim, já seria um absurdo só por isso. Mas a gente não sabe se é só por isso, né? A gente não sabe onde é que tá chegando isso daí. Eu já falei para vocês que esse negócio de artista e advogado é uma farra para roubar dinheiro para pagar propina. Por quê? Porque escritórios de advocacia cobram honorários altíssimos. E, em princípio, não tem nada de errado. Você paga o honorário daquele cara ali, né? Aí o que ele fez? Aí ele emitiu um monte de parecer aqui. Tem um monte disso. Vocês lembram do caso do Witzel aqui no Rio de Janeiro, que a mulher dele é advogada recém-formada, ou não atuava. Quando ele se tornou governador, a mulher dele abriu uma empresa de advocacia, em 15 dias estava advogando para órgãos do governo, ganhando fortunas em órgãos do governo de honorário, e não tinha nenhuma experiência em direito e nada. Ah, não, mas ela fazia consultoria, prestava pareceres. Cara, prestar parecer você faz com inteligência artificial, vai lá no chat GPT, parecer sobre não sei o que lá. Entrega aquilo ali. Ou seja, o importante é o seguinte, é você tá entrando dinheiro e você consegue justificar. Não, é porque é um contrato de consultoria e coisa e tal. Esse tipo de coisa, eu vou te falar um negócio, é muito comum ser usado para o pagamento de propina. Não sei se é o caso aqui, eu não tenho como acusar, mas o pessoal está investigando. O filho do Lewandowski tá na roda aqui dessa história, né? Estão investigando. Pode ser que tenha sido isso. Porque, repara, tem esse problema, tá? Quando você faz uma corrupção, né, é o problema de como é que o cara te paga. Uma alternativa é o cara ir com você na agência do banco, ele saca o dinheiro, te dá o dinheiro na sua mão e você vai lá e deposita na sua conta.
você não tem rastro nenhum. Mas isso é uma coisa meio complicada, né? Porque fica feio você ficar numa agência de banco ali sacando dinheiro, depositando. Fica uma coisa estranha isso daí, né? E hoje em dia tem até regras para você sacar muito dinheiro, depositar muito dinheiro e coisa e tal. Imagina na casa dos milhões, como é que você faz isso, né? É uma coisa estranha. Tudo bem que tem bancos que fazem esse serviço para você também lá em Brasília, tá? Mas, em princípio, é uma coisa estranha. Qual que é a melhor maneira de você fazer isso? Você disfarçar o pagamento de propina com um serviço prestado. E aí entra marketing também é muito comum. Ah, não, faz uma propaganda aí para o meu governo. Quanto é que vai ser propaganda? Ah, 8 milhões de reais por um anúnciozinho de 2x2 que eu vou botar no jornal aqui. Você está pagando muito, mas como é que você vai dizer? Né? Porque é o valor intelectual, o cara ali é um marketista muito bom, né? Um marqueteiro muito bom, e está fazendo aquilo. Todo o processo do mensalão foi feito dessa forma. O governo Lula pagava uma empresa do Marcos Valério de marketing para supostamente fazer marketing no governo, mas o marketing na verdade era merreca, eles faziam lá uma meia dúzia de anúncios para dizer que fez alguma coisa, desviavam o dinheiro todo para pagar o mensalão dos deputados, né? Para dar dinheiro vivo para os deputados. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa assim? É possível. O Witzel fez exatamente através desse pagamento disso daqui. Porque, por exemplo, tem umas coisas que é difícil você desviar dinheiro, né? Vamos supor que você quisesse desviar dinheiro contratando uma empresa de entrega de laranja. Pô, beleza, mas o cara tem que entregar laranja. Cadê o recibo das laranjas? Cadê a inspeção da Anvisa nas laranjas? Cadê o caminhão de laranja entrando aqui? É difícil de você... É fácil você perceber quando está sendo pago por coisa que não tem, né? Está sendo pago a mais do que o valor da coisa, né? Ah, porque comprou cada laranja por R$1 milhão? Pô, não pode, fica evidente. Agora, consultoria, show de banda, né? Show de cultural, e agência de marketing e trabalho de advocacia. Como é que você valida essa coisa? Qual que é o valor de um parecer jurídico? Pode ser R$10, tem gente que vende parecer jurídico por R$10. E pode ser R$1 milhão, né? Um grande jurista vai vender um parecer jurídico de R$1 milhão. Esse tipo de coisa é usado para isso. Foi o caso aqui? Não sei, não tenho elementos para isso. A PF está investigando. Pode ser que ela investigue, pode ser que chegue nisso, a gente não sabe, né? Agora, o Lewandowski diz que não tem problema nenhum o filho dele estar fazendo isso, é um erro. Tem problema sim. Mesmo que não tenha nenhuma corrupção, que não tenha nada de errado, o fato dele ter sido contratado porque ele é o filho do Lewandowski já mostra que já tem coisa errada nisso daí, né? E assim vai, o governo Lula cada vez se enrolando mais nesse esquema do INSS. E o Lupe ainda está aí. Vai ter mais vídeos sobre o INSS hoje, tá? Tem um monte de coisa para falar do INSS hoje, tá? Tá quente o assunto. Ó a cara do sujeito aqui, um dos caras que fazia esse desvio aqui, ó. Careca do INSS, lobista destinou a servidores dinheiro de entidades investigados por descontos ilegais de aposentados de SPF. O careca do INSS não é o cabeça de piroca, o Alexandre de Moraes, mas é careca também, né? Aqui, ó, e ele aparece como sócio de 21 empresas. 19 dessas foram criadas a partir de 2022. E pelo menos 4 estão envolvidas na farra do INSS. Então, presta atenção. Criadas em 2022, último ano do governo Bolsonaro. Onde é que elas estão ativas mesmo? Agora no governo Lula, né? Eu vou te falar uma coisa, é um absurdo isso, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.